porque nós estamos vendo aí, as pessoas agora, é claro, isso é muito da índole da população brasileira, está se esperando justamente que ele cumpra a determinação judicial, ele se entregue. O mais grave, ao que tudo indica, já foi superado, porque as armas já teriam sido entregues. A gente mostrou algumas armas sendo entregues. Isso, obviamente, anula a possibilidade, pelo menos o que a gente consegue entender pelas imagens, de uma nova reação dele contra os policiais federais, que, de novo, estavam apenas cumprindo um mandado da justiça. E também, por outro lado, há muitas críticas das pessoas, e a gente está fazendo isso, da forma como é o comportamento, como tem sido o comportamento da justiça brasileira. De novo, eu vou voltar à questão do esgarçamento, porque isso pode explicar o que está acontecendo nesse instante e o que pode vir a acontecer nesse momento turbulento da sociedade brasileira, sobre o qual a justiça brasileira não está conseguindo ser exatamente o órgão pacificador. O cientista político Marcelo Suano está conosco também, se junta a nós. Professor, seja bem-vindo. Nós estamos num momento, nesse instante, as negociações parecem estão encaminhando justamente para que o ex-deputado Roberto Jefferson se entregue. Isso seria um desfecho, pelo que tudo que aconteceu até agora, isso seria o desfecho, obviamente, que a gente espera para evitar mais agressões a policiais. Eles estavam cumprindo um mandado de prisão, mas também há críticas de como a justiça brasileira tem agido. Seja bem-vindo, professor. Inicialmente, eu cumprimento a todos, cumprimento a ti, Piotr, Marcelo Monteiro, cumprimento a Zé Maria Trindade, a toda a equipe da Jovem Pan e esse público fantástico que acompanha. Eu creio que o Zé Maria Trindade pediu a palavra, não sei se é para fazer uma correção ou então, alguma coisa. Desculpa, eu não tinha visto. Então, Zé Maria, por favor, depois volta ao senhor, professor. Zé. Piotr, para dar uma informação muito importante. Eu recebi informações vindas exatamente lá, de dentro da casa, que o Roberto Jefferson foi convencido a se entregar, entregou inclusive um fuzil, uma das armas que estavam com ele, entregou um fuzil para os policiais e aceitou se entregar. E o padre Kelma, que fez esse meio de campo, essa negociação, junto com o pastor Gamonal, que também é muito ligado a Roberto Jefferson. Então, o pastor Gamonal e o padre Kelmo fizeram essa mediação e convenceram o ex-deputado Roberto Jefferson a se entregar. Ele aceitou, já entregou as armas, inclusive o fuzil, e está aguardando a chegada do ministro da Justiça, né? Exatamente, Anderson Torres, exatamente para ser cumprido o mandado, né? De busca e apreensão e levar o Roberto Jefferson para a prisão. Portanto, a decisão já está tomada, a pastora tem razão de se entregar e houve esse atendimento. Desculpa interromper aí, mas era uma informação importante que eu queria dar, Pedro. Muito obrigado, Zé. Imagina, isso inclusive contribui para o debate. Professor Marcelo Suano. Bom, Piotr, eu vou ser muito direto, né? A política, ela vive de símbolos, tá? Além de viver de símbolos, a identificação do que esses símbolos podem representar depende dos sintomas. São duas questões que devem ser colocadas, acho que de imediato, para análise. Primeiro, o que leva uma personalidade política, independentemente do seu comportamento pregresso ou independentemente do modo como ele se refere àquilo que ele faz, a fazer uma aposta como essa, que pode simbolizar algo que vai além da simples recusa de cumprir uma ordem judicial. O que me parece é que ele, independentemente dele estar cansado, porque o cansaço dele se manifestou, não foi agora, o cansaço dele se manifesta há muito tempo, e no dia 22, quando ele fez as manifestações em relação à ministra Carmen Lúcia, ele foi muito inadequado, deselegante, isso é fato. Então, ali é que o cansaço se manifesta. O que leva ele a tomar essa medida? Aí vem o simbolismo. Muito provavelmente, ele pode estar apontando para o Brasil um indicativo de desobediência civil. Ora, a desobediência civil não é prescrita, e eu creio que não está prescrita em nenhum código. No entanto, a desobediência civil, ela significa... Acho que nós tivemos na verdade, professor, acho que houve uma ligação que entrou justamente na nossa comunicação aí. O senhor pode retomar, o senhor estava falando justamente da questão da desobediência civil e aí fomos interrompidos. O senhor pode retomar, por favor? Perfeito, perfeito. Então, a desobediência civil. A desobediência civil não está prescrita em nenhum código. Mas o que ela significa?
ela representa um ato da sociedade quando ela sabe que as instituições não têm mais qualquer referência com a realidade. Porque quando as pessoas falam em instituição, elas têm o hábito de imaginar que uma instituição é um prédio. Não, uma instituição é uma regra de conduta. No caso do TSE, Supremo Tribunal Federal, é uma regra de conduta que define a maneira como se vai tratar o equilíbrio e a leitura dos atos dos cidadãos, se estão seguindo ou não as leis, se estão seguindo ou não aqueles comportamentos que são considerados pela sociedade como adequados. Onde que está o problema da fragilização ou atos errados das instituições ou que as instituições não correspondem mais à realidade? Quando você observa ações que venham desses órgãos jurídicos que não têm imparcialidade. Eles se posicionam, a parcialidade deles acabou levando a que segmentos da sociedade estejam esperando um momento para estourar. Veio o Roberto Jefferson. Ora, o Roberto Jefferson, ele já foi o homem da curva. O que significa isso? Quando ocorreu a crise do Mensalão, nós tínhamos uma estrada que estávamos seguindo. O Roberto Jefferson, quando ele jogou no ventilador tudo aquilo que estava acontecendo, ele disse, nós podemos seguir na mesma estrada, mas não na mesma direção e mesmo sentido. Algo tem que mudar. Não interessa se ele fez isso porque ele tinha uma visão de filósofo da política ou ele era um homem excepcional. Ele foi um homem da curva. 2018 se descobriu que a curva não bastava, era necessário uma nova estrada, que não foi permitido por causa de um conjunto de fatores. Pandemia, briga entre o legislativo, desencanto do governo com aquele legislativo que estava ali posto, negociações que não deram certo, teve que acatar uma resposta do legislativo para tentar controlar o governo, que é a emenda de relator. Quem acompanha como é feita a composição do orçamento, sabe que as emendas parlamentares elas são algo que é colocado ali exatamente porque na estrutura geral do país já está configurado errado, não, necessitando, ao invés de pensar ou não o controle do legislativo sobre o orçamento, pensar um novo pacto federativo, um novo pacto tributário, porque assim estariam resolvidos esses problemas. Voltando, o que o Roberto Jefferson está indicando, neste momento, com este ato, é que ele está dizendo, talvez estejamos na hora de ir para uma desobediência civil. Se isso vai calhar ou não, nós só vamos poder ver daqui a uma semana, porque de repente pode passar batido. Mas as pessoas já estão se articulando para dizer, ele está jogando a gota d'água. Olha, só para encerrar, olha que coisa curiosa. Como foi que começou a Primavera Árabe? O indivíduo que se sentiu indignado com a corrupção da polícia ou corrupção do sistema judiciário e, no ato de desespero, tocou fogo, colocou fogo sobre o seu próprio corpo. O que as pessoas falaram? Ora, nós teremos que fazer isso? Não. Então vamos derrubar aqueles poderes corrompidos que estão nos massacrando. O professor fez menção justamente à questão quando as coisas ficam esgarçadas nas relações entre sociedade e poder.